Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glorificamos ao Senhor nesta noite por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, cultuando ao Senhor, buscando a bênção de Deus. E eu sei que já foi apresentado, mas fiquei muito feliz ao chegar aqui e encontrar aqui a Dona Olímpia. Dona Olímpia é mãe do irmão Geraldo, sogra da irmã Shirley. E a Dona Olímpia é uma jovem senhora de 90 aninhos. E está aí com toda alegria, com toda a força, e veio nos prestigiar nesta noite. Deus abençoe a tua vida, Dona Olímpia, que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre a tua vida, te abençoando muito. Aleluia. Nós vamos, irmãos, ler uma palavra, um versículo nesta noite. Alguém já ficou de pé, então, por favor, fique de pé. Nós estamos hoje iniciando uma nova série de campanha, um novo tema, separados para gerar. E para mim ficou de ministrarmos hoje baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Abra aí e também abra subsequentemente Colossenses, capítulo 3, versículo de número 9. E nós vamos ler esses dois textos. O primeiro é muito simples, está aqui já para os irmãos acompanharem. E também separa aí, Nicolas, Filipenses, capítulo 3, ou seja, capítulo 4, versículo 9, melhor dizendo, dois textos. O primeiro está escrito aqui, e ele é bem simples. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Amém? Eu acho que dificilmente vai ter uma versão que vai dizer diferente disto aí. Mas eu quero agora, Filipenses 4, 9. Eu quero fazer menção também desse texto. Também um texto escrito pelo apóstolo Paulo. E esse texto diz assim: o que também de mim aprendeste, presta atenção, aprendeste, 1, e recebeste, 2, e ouviste, 3, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Eu vou repetir esse versículo aqui, porque eu achei muito bonito a sequência que ele foi escrevendo. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Imitar. Alguém disse certa vez que muito pouco se cria. Na maior parte das vezes, nós somos dados a imitar, a copiar alguma coisa que vimos, alguma coisa que ouvimos, e é uma grande realidade isto. Se você, por exemplo, começar a querer tirar uma prova na sua vida, e você observe bem com quem você anda, com quem você passa uma boa parte do seu tempo, não vai ser difícil e nem espantoso para ninguém. A hora que você menos se aperceber, você estará falando palavras, irmão Mário, como aquelas que vivem ao teu redor durante o dia. Você estará fazendo gestos como aquelas pessoas.
Ontem eu estava estudando esta palavra e eu me lembrei de uma coisa. No ano de 1986, eu estava trabalhando na Citec e nós nos reuníamos na hora do almoço e sempre tínhamos um culto. E fizemos um púlpito lá de tubo, chapa, e tinha um irmão, o irmão Roberto, não me esqueça do nome dele até hoje. E até apelidar o irmão Roberto, ele tinha um semblante assim, com uma barbichinha, alguém chamava de irmão lobisomem. Alguém tratava dessa maneira. Mas tinha uma característica naquele irmão que era muito interessante. Todas as vezes que ele estava falando, em pé naquele púlpito, ele não aguentava falar, era normal. Ele falava e dava um soquinho, falava e dava um soquinho. E não demorou muito tempo, irmãos. Parece que aquela prática dele foi contagiando todo mundo. E a hora que você menos esperava, você estava também dando um soquinho na hora de falar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque na nossa vida, isso é uma das grandes realidades que nós lidamos com ela. Nós lidamos com ela. E dentro do tema que foi proposto para essas próximas 7 semanas, o tema fala de nascido para gerar. Mas gerar o quê? Gerar como? E eu quero dizer aos irmãos nesta noite que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, que muitas vezes nós julgamos não ter importância alguma, eu quero te dizer que alguém está observando a tua vida. Alguém está te tomando como referência. E isso aqui é muito importante, é muito importante. Por exemplo, o texto selecionado foi um texto de uma das cartas do apóstolo Paulo. Quem foi esse homem? Um homem sábio, um homem de um conhecimento amplo, tanto é que ele escreve 13 cartas que estão registradas na Bíblia Sagrada. E em pelo menos 3 cartas dessa, ele faz menção da condição de imitar. Imitar. Se nós fôssemos pegar aqui numa sequência, a carta mais antiga, segundo os estudiosos, é a carta de Tessalonicenses. E as cartas de Paulo, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Elas têm um tema bastante de ensinamento, doutrina. O que é doutrinar? Doutrinar é ensinar, é trazer ajuda por meio de conhecimento que é informado. Isto é doutrinar. E as cartas de Paulo são muito voltadas para esse assunto. Ele está preocupado. Mas quem era esse Paulo? Quando a Bíblia faz menção pela primeira vez a respeito desse moço aqui, foi quando menciona o apedrejamento de Estevão, que era um diácono. E diz a Bíblia que um homem chamado Saulo estava lá e consentiu com o apedrejamento. A próxima vez que vai ser mencionado é em Atos capítulo 9, quando Paulo, cumprindo a sua missão, o seu trabalho, o seu ofício, que era fazer valer a lei que imperava no Império Romano, que eles não admitiam um levante de uma outra religião, um levante de pessoas que pregassem contra tudo aquilo que era ensinado ali por Roma. E diz a Bíblia que de repente uma igreja que estava em plena atividade, estava em pleno conhecimento, ela começa a chamar a atenção, discípulos são presos,
queridos, a pressão era muito grande e eles não se continham com aquilo. E este homem chamado Saulo de Tarso, ele toma de responsabilidade, ele pega cartas, documentação, autorização, e no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia me diz que ele vai a caminho de Damasco, exatamente para destruir igrejas, focos de evangelho que estavam se formando naquele lugar. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Saulo era um homem zeloso, um homem cumpridor do seu dever, um homem que levava à risca tudo aquilo que ele havia aprendido. Mas neste dia, Deus marcou um encontro com ele, e diz a Bíblia que ele cai em terra, e ele ouve uma voz que é dirigida do céu até ele. E quando ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? A palavra que ele diz: quem és, Senhor? Ele reconhece uma autoridade superior, e a partir dali, a vida desse moço, ela muda totalmente. A Bíblia diz que de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ainda que ele não tivesse andado junto com Jesus, a Bíblia diz que ele se torna o maior dos apóstolos. E a sua obra, o que ele nos deixou, é de grande importância para a condução da igreja no presente século. Por que eu estou dizendo tudo isto? Para te dizer que esse homem aqui, que em dado momento ele chama para si uma responsabilidade, preste atenção nisso aqui. Ele tinha um gênio difícil, irmão Lindomar. Ele não era uma pessoa que se deixava levar pela conversa de qualquer um, não. Para quem estuda um pouquinho a Bíblia, e esta palavra aqui é uma palavra de cunho muito de ensinamento, e eu quero compartilhar isso com os irmãos nesta noite. Se você observar que esse Paulo, já transformado, agora fazendo viagens missionárias, um dia ele entra em contradição, ele discorda de seu companheiro Barnabé, e eles se apartam um do outro por causa de um jovem chamado João Marcos, que não atendeu a contento a Paulo, e na hora que mais precisou, ele deu saudade da família e voltou para trás. E diz a Bíblia que aquilo ali foi motivo de uma discórdia entre Paulo e Barnabé. Por que eu estou falando isso? Para você entender que para você ser exemplo de alguém, a coisa é muito séria. A tua personalidade não vai mudar, o teu caráter precisa ser íntegro, sim senhor, mas é da maneira como você age que você está passando referência para alguém. E eu encontro pelo menos em 3 cartas Paulo falando a respeito dessa situação de imitar. A primeira delas, vamos na ordem que está registrada, aos Coríntios. Paulo, quando escreve sua carta aos Coríntios, principalmente a primeira carta, Paulo está muito interessado em falar àqueles irmãos sobre a responsabilidade de se manter uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual que fosse condizente com o evangelho que eles haviam recebido. E você vai encontrar dentro dessa carta aos Coríntios, Paulo, dentro dessa questão de espiritualidade, ele falando de uma forma muito forte e veemente quanto a divisões que aconteciam no seio daquela igreja que estava plantada ali. E a carta aos Coríntios, irmãos, ainda que escrita há tanto tempo atrás, parece que muita coisa que está aqui se assemelha e parece que se aplica diretamente ao que estamos vivendo hoje. Sabe por quê? Porque eu tenho a minha opinião, você tem a tua, e outro irmão já pensa diferente de nós dois. Mas e agora? O que fazer? É por isso que a nossa referência maior, ela vai ser sempre Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para nos nortear, nós temos a poderosa palavra de Deus. E Paulo faz muita questão
de deixar isto claro. E ele dizia: enquanto um diz que eu sou de Apolo, outro de Cristo, outro de Cefas. Aí ele pergunta: está Cristo porventura dividido entre vós? E ele deixa bem claro, ó, um planta, outro rega, mas é Deus que faz crescer. Ponto. E ele chama a atenção dos crentes de Corintos para que eles pudessem atentar para esse caminho. E uma outra coisa que ele combate de uma maneira muito veemente aqui em Coríntios é ajudar aqueles irmãos convertidos a abandonar as velhas práticas religiosas que eles traziam na sua vida. Ei, o próprio Paulo escreveu: as coisas velhas, ó, passaram e tudo se fez novo. E ele está mencionando isso aqui, ó, tem coisa que está acontecendo, tem prática que estava acontecendo no meio da igreja de Corinto, que Deus não estava aceitando. E diz a Bíblia que ele, estando em Éfeso, ele escreve uma carta para os crentes de Corinto, e eles estavam sendo instruídos. Mas quando chega a partir do capítulo de número 10, que é o contexto do capítulo 11, isso aqui é muito importante que se diga, ele começa a falar sobre algumas situações aqui que tem um cunho diferente no seio da igreja. E ele começa a falar sobre a situação da tentação daqueles irmãos, que alguns estavam falando assim: olha, eu não estou resistindo, porque a carga está pesada. Aí se você olhar lá no versículo de número 13, ele vai dizer assim: olha, não reclame disso aí não, porque o Deus que vocês servem hoje, o Cristo que vos foi apresentado, ele é misericordioso. E tem uma coisa, ele diz assim: olha, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, a tentação dará também ao escape, para que possais suportar. O que Paulo está orientando? Eu não aguentei, eu saí, eu abandonei porque estava pesado demais. Não, a Bíblia diz, está escrito, e eu li para você, que Deus não vai te deixar ser tentado além do que você pode suportar. Então eu preciso aprender a viver essa nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo. E quando, a partir do versículo de número 14, ele vai ser mais enfático aqui. Ele começa a perceber que havia na maneira de cultuar, na maneira de adorar, alguma coisa que não estava condizendo. Isso aqui serve para mim hoje também. E ele começa a falar sobre idolatria e sobre culto a demônios. Mas na igreja, pastor, sim, porque quando eu deixo de adorar a Deus, se apresenta um outro personagem querendo adoração. Mas há poder no nome do Senhor, porque aqui nós viemos para adorar a Deus, somente a Ele. E ele chega a dizer com muita ênfase: olha, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Espera aí, tem que ter cuidado, Deus não aceita. Aí ele fala da liberdade que temos como crentes. E ele diz uma coisa muito interessante aqui no capítulo 10, versículo de número 23. Ele diz assim: ninguém aqui está proibido de fazer nada. Ninguém está proibido de fazer nada. E daqui a pouco eu vou entrar mais a fundo nisso aqui um pouquinho. Mas tem uma coisa, ele registra que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam, e eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Ei, tem uma coisa muito interessante aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Está pensando que eu faço o que eu quero? Está pensando que eu digo o que eu quero? Está pensando que
tudo do jeito que eu penso, não. Eu devo obediência à lei do Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É palavra de instrução isso aqui. E eu preciso me posicionar. Peraí, pastor. Então, hoje eu sou servo de Deus. E qual a minha opção? Eu fui chamado para adorar. Eu fui chamado para trabalhar. Eu fui chamado para pregar. Eu fui chamado para dar testemunho. É isto aqui que a lei do Espírito impulsiona em mim. E não está dentro do meu cardápio, dentro das minhas opções. Eu não quero fazer. Se eu vivo segundo a lei do Espírito, é lei do Espírito, eu tenho que obedecer o que Deus quer para a minha vida. E Paulo toma posse disso aqui. E ele diz, parece que é tão difícil. E muitas pessoas não conseguiam vislumbrar a Cristo, Lindomar. Não conseguiam enxergar a Cristo. Aí, ele chama para si uma responsabilidade muito grande. Quando ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu não estou vendo Cristo, pastor, mas você está vendo o pastor. Alguém vai chegar na tua casa e falar, eu não estou vendo Jesus aí, mas está vendo o irmão Vicente lá. Vai chegar na casa de um jovem, eu não estou vendo Jesus aí, mas eu estou vendo lá, ó. Estou vendo lá a jovem, estou vendo a Eduarda, estou vendo tantos outros, ei. Aí Paulo chama para ele não está se colocando numa posição de melhor, numa posição de superior, numa posição diferente da dos demais, não, senhores. Ele está colocando a sua vida aqui, ó, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aí eu pego toda a situação da vida de Paulo, um homem de conhecimento, um homem de gênio muito complicado, um gênio difícil de lidar com ele, um homem que talvez se aborrecia com uma certa facilidade, não concordava com o que todo mundo falava. Mas quando eu continuo lendo as cartas de Paulo, quando chega na carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 2 e no versículo de número 20, esse mesmo Paulo, ele tem autoridade para dizer isso aqui, sabe por quê? Ele diz assim, ei, eu tinha toda essa bagagem na minha vida, mas agora tem uma coisa, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E tem uma coisa, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui. Um homem que tinha toda a condição, ele diz, ó, tudo isso serviu apenas como um esterco, mas agora, a vida que eu vivo em Cristo, o Filho de Deus. Eu vivo em Cristo, o Filho de Deus. Ele está dizendo que essa lei do Espírito que passou a reger a sua vida, ela é superior a tudo o que ele tinha, era superior a todo o conhecimento que ele tinha. E ele pode pegar esta palavra e dizer assim, ó, está difícil, você não está conseguindo ver Deus, não está conseguindo enxergar Deus, olha para mim aqui, sede meu imitador. Eu estou imitando a Cristo. Eu estou fazendo o que ele fez, eu estou trabalhando da maneira como ele trabalhou. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Porque a despeito de nós termos abraçado a fé em Cristo Jesus, acontece uma coisa muito interessante, eu não deixei de ser carne. Não deixei de ser carne. A graça me alcançou, o favor imerecido de Deus me alcançou. A graça me ofereceu a salvação. E o Senhor, para me ajudar mais ainda, Ele foi e colocou o Espírito Santo para morar na minha vida. Mas tem uma coisa aqui. A minha carne, ela não aceita bem o Espírito Santo. Que é isso, pastor? Se o Senhor está na Bíblia.
Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz aqui: ei, o Senhor colocou em mim o espírito de vida, mas tem uma coisa: desde que o Espírito entrou em mim, tem uma guerra travada. Tem uma guerra travada. E tem uma coisa, capítulo 7 de Romanos: muitas vezes o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo do pecado? Aí ele está falando para mim: pastor Edson, sede meu imitador. De que maneira, Paulo? Reconheça que se você não tiver a misericórdia de Deus, você padece. Se você não tiver o fortalecimento do Espírito, você vai perder a guerra. Reconheça que sem Deus você não consegue. Reconheça que sem Deus você não é nada. E tem gente que está temendo e achando que vai conseguir. E alguém já cantava algum tempo atrás: não tenta sozinho não, não tenta sozinho não, você não vai conseguir. Sabe por quê? Tem uma guerra interior. A minha carne luta contra o espírito. Pastor, mas a Bíblia diz que o espírito é forte e a carne é fraca. Oh, irmãos, mas eu nunca vi algo fraco ganhar tanto de algo forte. Sabe por quê? Porque se eu não alimentar o meu lado espiritual, eu vou ser vitimado, eu vou perder a batalha, eu vou perder a guerra, eu não conseguirei me manter de pé. Aí eu ouço Paulo, parece que eu ouço ele gritando aqui hoje: ei, sede meus imitadores, como eu de Cristo. O que eu preciso imitar, Paulo? Precisa reconhecer que você não é nada sem Deus. Foi o que o irmão Arimateia leu aqui no começo. Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas. Toda vara que está em mim produz muito fruto, mas se a vara não estiver nele, meu Deus, sede meus imitadores, porque eu estou sendo imitador de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. E quantos exemplos eu poderia pegar da vida desse homem? Ele chega a dizer: tudo que eu tinha, eu reputei por perda, por amor a Deus. E aqui se abre um leque diante dos nossos olhos aqui, diante da nossa percepção, para entender o que ele está tentando passar para aquelas pessoas. Observe bem que desde o primeiro capítulo ele vem orientando, ele vem falando da espiritualidade, ele vem falando para acabar com a divisão e para viver uma comunhão. Ele vem falando aqui que tem que ser abolido toda a prática que não é dedicada ao Senhor, o culto aos ídolos tem que deixar para lá. Ele chega a orientar até no padrão comportamental das mulheres da igreja, para que elas se diferenciassem das mulheres que viviam em Corinto, quando ele fala do véu, do uso do cabelo como véu sobre as mulheres. Mas tudo isso com propósito, porque se eu peguei aqui o capítulo 10, que é o contexto anterior, eu tenho um contexto posterior a isto aqui. E Paulo tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Era conscientizar, porque a partir do versículo 17 aqui, ele vai entrar num assunto que é muito conhecido nosso. E qual o assunto, pastor? Santa Ceia do Senhor. Ah, meu Deus, sede meus imitadores, porque na hora de assentar à mesa do Senhor, precisa estar condicionado. Sede meus imitadores. Ele começa no versículo 17 aqui, dizendo assim: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E o que está acontecendo? Ele explica no versículo 18 e diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões.
Palavra de doutrina, pastor, no culto? É. No culto de milagre? É. Eu tenho que me condicionar, porque eu vou assentar à mesa com o Senhor. E que palavra propícia para uma quarta-feira que é véspera de Santa Ceia do Senhor, que será no domingo. Ei, eu preciso dar uma refletida na minha vida. Como é que foi o meu mês? Como é que foi o meu relacionamento com os irmãos? Como é que foi a minha conduta dentro da igreja? Será que alguém vai olhar para mim hoje aqui nesse culto e dizer: eu quero ser igual o irmão Joãozinho, eu quero ser igual a irmã Mariazinha, ela orou o mês todo pela minha vida? Oh, irmãos, ou será que vai haver queixas, e essas queixas geram dissensões, e as dissensões geram um desagrado ao Senhor? Isso aqui é complicado. Eu preciso trazer essa palavra para a tua vida nesta noite e te dizer: o meu Deus, que levantou esse homem aqui com uma condição aqui de dizer: sede meu imitador, Ele está interessado aqui em dizer ao povo de Corinto na época, e também a igreja que estamos vivendo hoje no século 21, ei, a mesa do Senhor vai ser colocada, e a mesa do Senhor, ela é exclusiva, precisa estar em condição. Sabe por quê? Porque quem comer e beber da ceia do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Só isso, pastor? Tá bom para mim? Mas não para por aí não. Aí ele diz que é por causa disso que há entre vós, oh meu Deus, muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Sabe por quê? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, porque se nós julgássemos a nossa própria vida, porque se eu parar de julgar a vida dos outros, se eu parar de olhar para o que alguém está fazendo errado, olha, não vai ter dificuldade, você vai conseguir enxergar alguém que talvez esteja na situação de Paulo. Esse camarada é falho, ele tem dificuldade, mas ele está se esforçando para fazer tudo certo. Eu vou imitá-lo, eu vou tentar seguir os passos dele. Alguns dias atrás nós ouvimos uma menina dizendo aqui, numa mensagem que Deus a usou de uma maneira poderosa, e o que ela disse, pastor? Ei, se você não tem ninguém para andar, está procurando alguém, ande com alguém do altar, anda com alguém que tem vida no altar, porque aí você vai estar mais próximo de acertar. E tem uma coisa: quem anda com gente de altar, quem anda com gente que ora, quem anda com gente que jejua, quem anda com gente que está consagrando a vida ao Senhor, você está num bom caminho, e daqui a pouco a mesa do Senhor vai estar colocada, e você vai poder assentar à mesa do Senhor e desfrutar. Sabe por quê? Porque Paulo, ele traça aqui um perfil de tudo que estava acontecendo em Corinto, e ele diz: olha, eu me libertei de tudo isso, e Deus me deu condição de chegar aqui para vocês e dizer: sede meus imitadores. Pastor, essa palavra parece dura, mas não. Eu creio que tem gente aqui que vai ser edificado por demais nesta palavra. Santa Ceia, o que é isso? Simboliza comunhão. Comunhão. Aí, se você continua no contexto posterior, você vai ver por que a preocupação de Paulo em condicionar os crentes, em chamar a atenção do crente, para que ele se condicionasse para sentar à mesa do Senhor. Porque a hora que termina o capítulo 11, depois do versículo 34, vai começar o capítulo de número 12. E o que trata o capítulo de número 12? Oh, irmãos, é isso aqui que me deram, eu não tenho como sair desse negócio aqui. Ele vai falar acerca dos dons espirituais. Ei! Necessidade, ferramentas necessárias na vida da igreja, ferramentas necessárias na vida do pastor, ferramenta necessária na vida dos músicos, ferramenta necessária na vida dos componentes de todos os conjuntos. Agora, eu passo a entender
para que haja manifestação desse dom espiritual na nossa vida, eu tenho que entrar num processo lá atrás. Não tem mais divisão, não tem mais dissensão, não tem mais relacionamento pernicioso. Capítulo 6 de 1 Coríntios, eu não vou entrar em detalhe disso aqui. Não há mais o desejo das práticas dos cultos antigos que eram dedicados a ídolos. Não. Agora eu estou condicionado e tem alguém para ser exemplo da minha vida. Tem alguém para ser exemplo da minha vida. Porque eu queira ou não, eu estou passando uma referência para alguém. Queira ou não, eu estou transmitindo uma informação. E como é bom, irmãos, quando a gente vê alguém: oh, eu quero ser pastor, igual o pastor fulano de tal. Oh, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Você vai passar um legado para o teu filho. Isso aí que eu estou gerando. Eu nasci para gerar, eu nasci para transmitir uma ideia sobre a minha vida. E quando eu declaro que eu sou servo de Deus, o mundo quer olhar na minha vida e ver na minha vida que Deus está presente nela. E quando Deus está presente, eu tenho paz de assentar à mesa do Senhor, de comer o pão, de tomar o vinho, de desfrutar da comunhão, de sentir a presença de Deus nos inundando. E depois, se eu tenho comunhão com os irmãos, eu estreito o meu relacionamento com Deus. Aí o Espírito encontra lugar para liberar manifestação de dons na igreja. Meu Deus, que coisa linda. E Deus tem manifestado. Deus tem manifestado. Deus tem usado servos em profecias. Deus tem dado visões. Deus tem trago revelações, Deus tem dado discernimento, o dom de cura está aí. Quem é que Deus vai usar? Quem é que Deus vai usar? Tem que estar em comunhão. O dom de manifestação de línguas, dom de maravilhas está aí. Será quem é que Deus vai usar? Será quem é que Deus vai usar? E tem uma coisa, irmãos, há uma necessidade hoje de que isto aconteça. Estamos aqui num culto de milagres. Estamos aqui num culto aonde nós evocamos a presença de Deus para que haja cura sobre a tua vida. Mas tem uma coisa, de onde vem, não é apenas um sinal que vai seguir ao que crê, não. Mas eu estou falando aqui de uma dádiva, de uma capacitação especial de Deus sobre a tua vida, para você colocar a mão e ordenar, e a enfermidade vai embora em nome de Jesus. Por quê? Porque Paulo está dizendo: sede meus imitadores. Sede meus imitadores. E se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que sob a vida desses homens aqui que se dedicavam ao Senhor, milagres aconteciam. Milagres aconteciam. Aí, depois vem o capítulo 13. Se eu estou sendo usado nos dons, agora a minha vida está prontinha. E sabe o que vai começar a emanar da minha vida? Frutos do Espírito. Frutos do Espírito. E ele começa falando aqui de uma maneira muito linda. E parece que eu vejo: sede meus imitadores. Quando ele fala dos dons espirituais, ele diz assim: ó, eu dou graças a Deus que eu falo em língua mais do que todos vocês. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores como eu de Cristo. E tem gente que parece que acha pesado a gente chamar essa responsabilidade, mas eu tenho aqui um servo de Deus que está fazendo. Aí, depois que Paulo fala da manifestação de todos os dons aqui, que é um assunto extenso, não dá para falar aqui sobre isso hoje. Ele começa no capítulo 13 dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor,
eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sabe por quê? Porque eu preciso ter, acima de tudo, eu preciso ter comunhão, eu preciso ter manifestação de dons na minha vida. Mas tem uma coisa que está clamando: eu preciso amar, eu preciso amar, eu preciso amar. E os cantores da música popular brasileira, eles até tentam colocar o amor na letra das suas canções, mas amor igual o amor de Deus não tem nada parecido. E a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é incomparável, ele é inatingível na sua altura, na sua profundidade e na sua largura. E ele diz que porque Deus amou ao mundo. O amor de Deus é dessa maneira. Sabe o que ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor aqui que eu estou falando. É isso aqui que Deus quer colocar. Oh, eu posso falar em línguas, amém. Fale muitas línguas, se edifique, mas ame, ame, ame. E o que é amar? Amar é olhar e ver a necessidade. Amar é se compadecer. Amar é estar junto. Amar é pegar no colo e carregar se necessário for. E Paulo está dizendo aqui, ó: sede meus imitadores. Isto se manifesta em mim. Isso se manifesta em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso é um preço alto a ser pago. E tem gente que parece que não quer pagar esse preço. Mas aqui, quando eu encontro no versículo que eu li também, ele vai falar alguma coisa muito interessante aqui. A carta aos Filipenses, também escrita por Paulo, ela tem uma finalidade de ser grato a esse povo aqui, que o próprio Paulo declara que o único povo que o acolheu na hora de suas maiores necessidades. E ele fala aqui também de coisas muito interessantes que levam o povo a uma fé, a uma experiência com Deus profunda. Experiência essa que permeia a vida do homem. E ele pode se colocar por mais uma vez o que ele disse aqui no capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Mais uma vez ele repete para ele: olha, sede meus imitadores. Sede meus imitadores, irmãos. E tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Aí a partir do capítulo 4... para a gente ganhar um tempinho aqui, lá no versículo 8, depois dele falar sobre a paz de Deus, depois dele agradecer nominalmente, isso aqui é muito importante, irmãos, agradeça nominalmente a quem te ajudou, a quem foi solidário contigo, agradeça. A partir do capítulo 4 aqui, ele cita o nome de algumas pessoas aqui, mas quando chega no versículo 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, nisso pensai. Porque tem gente olhando para a minha vida, mas não caiu uma escama dos olhos ainda, e só consegue ver o que eu faço de errado. Tem gente olhando para a tua vida e procurando talvez com uma lupa, uma lente imensa de aumento, querendo ver aonde que ele está errando, aonde que ele está errando. Não, para com isso. Pode olhar que você vai achar virtude.
É a diferença do olhar de Deus. Ele disse que não havia um justo sequer, mas Ele me amou com um amor muito grande e me atraiu, E o que eu tenho observado, estamos vivendo um tempo de discursos que não condizem com comportamento que estão longe de cumprir os meus discursos. Oh, meu Deus! Mas Paulo, e eu já começo a finalizar aqui essa breve palavra dessa noite, dizendo assim: o que também aprendeste, se eu aprendo, irmão Francisco, porque alguém me ensina. O que também recebeste, se eu recebo alguma coisa, é porque alguém me dá, alguém me doa. O que também ouviste, se eu ouço alguma coisa, é porque a boca de alguém está sendo aberta, está me dizendo. O que também viste em mim. Observe bem aqui que ele é completo no que ele diz. Sabe o que eu entendo aqui, Alessandra? Paulo está falando assim: eu não falo, eu faço. Eu não determino, eu cumpro. Aleluias. Eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para dar. E sabe qual é o mais interessante disso? Parece que eu ouço a voz dele gritando hoje aqui: sede meus imitadores. Pastor, mas eu não estou sendo reconhecido. Deus está te vendo. Pastor, mas eu não tenho tanta facilidade em falar quanto o Senhor. Mas Deus está vendo o teu caminho. Pastor, eu não sei me expressar, mas Deus está te contemplando o que você tem lá no teu coração. Porque tem muita gente que fala bonito, mas é só aqui. Dali para fora, não é o mesmo crente que você viu aqui. Não é mais aquela pessoa que prega com eloquência. Não, tá bom. Não é aquela pessoa que você está acostumado a ver cantar aqui. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. Aleluias. Pastor, mas negócio de olhar para homem, realmente você pode se decepcionar. Mas eu quero finalizar essa palavra nesta noite com algo muito interessante que Deus me colocou ao coração. Se você crê pela fé que Ele está aqui nesta noite. Evangelho de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E presta atenção no que eu vou te dizer agora. Jesus dizendo: e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e... Pastor, eu não quero seguir exemplo de homem, mas eu estou te trazendo uma palavra que foi dita pelo próprio Jesus: aprendei de mim. Mas aprender o que, Jesus? Ele começa a ser manso e humilde de coração. Eu posso pregar bem, posso cantar afinado, mas se alguém pisa no meu calo, ou de um dos meus, eu me transformo. Ainda não aprendeu do Senhor ser manso. Eu posso falar tão bonito, mas se alguém questionar uma palavra minha, eu não vou deixar dar o braço a torcer
Eu ainda não aprendi a ser humilde. E o que é ser humilde, pastor? É saber que tem alguém com autoridade suprema sobre a minha vida. E é Ele que diz, se não basta Paulo dizendo para você, sede meu imitador como eu de Cristo, eu trago uma palavra do próprio Jesus para a tua vida. Aprendei de mim, aprendei de mim, aprendei de mim. E comece aprendendo a ser manso e humilde. Reconheça que tem alguém orando pela tua vida. Reconheça que tem alguém superior a você. Reconheça que o teu irmão, ele é merecedor da tua oração e da tua intercessão por ele. É isso aqui que Jesus está ensinando para a gente. Aprendei de mim. A hora que você olhar o outro lá que está capenga, está quase caindo, não é dizer para ele, bem feito, ele fez por merecer. A Bíblia diz que um dia Jesus estava no barco atravessando o mar da Galileia, e a multidão corria pelas margens do lago da Galileia, o lago de Genezaré ali, correndo a pé. Jesus olhou para ele e não disse um bem feito para eles, eles merecem isso, mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou, ele foi movido de íntima compaixão. Aprendei de mim que eu sou compassivo. Aprendei de mim que eu amo. Aprendei de mim que eu curo. Aprendei de mim que eu dou o que alguém precisa. Aprendei de mim que na hora certa eu dou a palavra com autoridade e ela entra no coração e ela produz um efeito grandioso. Aprendei de mim, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Paulo dizia com muita empolgação, e ele tinha toda a moral, tinha o know-how para isso aqui. Sabe por quê? Tudo o que ele tinha, ele abriu mão. Eu era grotesco, eu era bravo, eu corria atrás, eu arrastava os crentes, mas agora a Bíblia diz que o perseguidor passou a ser perseguido, e ele diz que tudo sofro por amor a Cristo. Mas tem uma coisa, eu não me desvio do meu alvo, eu tenho um alvo estabelecido e eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu não sei como você entende essa palavra nesta noite, mas eu quero te dizer que você está sendo exemplo para alguém. Oxalá que seja um bom exemplo. Oxalá que os filhos que vocês estão criando, a hora que crescer, seja mulheres e homens de Deus como vocês. Sabe por quê? Porque eles cresceram vendo você pregar. Cresceram vendo você orar. Crescendo vendo você, mostrando a eles como é ser crente de verdade. Oh, como eu louvo a Deus pelos bons exemplos que eu tive na minha vida. E os bons exemplos me fizeram chegar até aqui pela misericórdia de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite como começar. Paulo, ele tem a sua vida mudada. Antes talvez alguém quisesse ser como ele, guerreiro, aguerrido, cumpridor. Mas faltava uma coisa na vida dele. Mas a partir do momento que Jesus entra na vida desse moço, ele passa a ser um exemplo para o povo de Deus. Mas o que eu preciso para ser bom exemplo, pastor? Conheço pessoas que não são evangélicas, mas de reputação e moral ilibadas. Pessoas que vivem de uma maneira coerente. Mas tudo isso é muito louvável. Mas a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo todo, ter conceito, ter reputação e perder a sua alma? Já que eu tenho isto plantado em mim, que é o conhecimento de que eu estou formando alguém que vem após mim, eu vou fazer da melhor maneira possível. E como vou fazer isso, pastor? Colocando Jesus na minha vida. Ele deve ser a sua maior referência. Ele deve ser a sua maior referência. Talvez haja alguma coisa em mim que você se agrade,
Louvo a Deus, que Deus te abençoe. Mas se em mim não tiver alguma coisa que te agrade, o Deus que eu prego, Ele é sobre a minha vida e Ele tem tudo o que você precisa. Porque nós falhamos. Nós confessamos aqui publicamente que Paulo tem uma briga aqui dentro. Mas dá uma vontade. E minha mãe dizia: meu filho, vontade é coisa que dá e passa. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que tem bons exemplos nesta casa aqui. Tem bons exemplos aqui. E quem quer seguir, quem quer ir por Jesus, as novas proclamar, sede imitadores de Deus. Paulo ousa dizer: sede meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. E se isso não for suficiente para você, Jesus está dizendo: aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Que Deus abençoe a tua vida. Eu não sei se nesta noite aqui tem alguém que veio aqui talvez pela primeira vez, e que talvez não seja a palavra que você desejava ouvir nesta noite. Mas eu vim aqui, mencionei Paulo, sim senhores, mas eu vim aqui te falar de um Deus que transforma a vida de um homem e pode torná-lo como exemplo para a sociedade. E se você talvez tem tantos sinões na tua vida, tem tanta gente te apontando o dedo, mas hoje, se alguém te aponta o dedo, eu te aconselho a levantar a mão para Jesus e dizer: eu te quero, Jesus, e alguém vai passar a enxergar algo de diferente na tua vida. Tem alguém nesta noite aqui que gostaria de receber? Tem uma pessoa ali levantando a mão para Jesus. Aleluia! Por favor, acompanhe ela aqui, aleluia. Jesus entra na vida, Ele muda a história, Ele transforma, e aquilo que não era passa a ser. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso, aleluia. Será que tem mais alguém nesta noite que quer entregar a vida a Jesus? Chega de ser acusado. Alguém vai olhar para você agora, após Jesus entrar na tua vida, e você passa a ser exemplo. Você passa a ser exemplo. Se você pode dizer com autoridade moral: sede meu imitador. Hoje eu tenho Jesus na minha vida, Ele é a minha referência maior. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Se tiver, eu quero orar pela tua vida. A igreja, por favor, fique de pé. Alabaxaio. Aleluia! Agora é só caminhar, você já está de pé. Ele muda a tua história. Ele entra no teu coração. Irmão Jocildo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Carla, ela reconheceu que o Senhor Jesus é o Senhor, e a oportunidade ainda continua para você. Eu vou pedir à igreja aqui, por favor, levante as suas mãos para cá. E vamos orar. Deus querido, Deus amado, graças te damos, Senhor, nesta noite. Pai querido, pela tua palavra pregada nesta noite. Pai querido, também, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, da Carla. Pai querido, que tem, Senhor, Pai querido, aceitado o teu filho como salvador da sua alma. Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer, que o Senhor possa, Senhor, cuidar, que o Senhor possa, Senhor, ser com ela. Também eu peço, também, Senhor, pelo lar da tua filha. Pai querido, nós agora, Senhor, estamos, Senhor, alegres, porque há uma festa, Senhor, no céu, Senhor. Pai querido, seja com ela, guardando, Senhor, firmando, Senhor, os seus passos, em nome do teu filho amado Jesus. O nome dela, Senhor, já está escrito, Senhor, neste livro poderoso.
Pai querido, seja Senhor com ela, seja Senhor no lar da tua filha, Pai querido, em nome do teu filho amado Jesus. Oh Deus, 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 Deus.